Olá, eu sou Marco Moura, bem-vindo a mais uma Vivência do Centro. Hoje conversando sobre o tema saúde relacionado à medicina chinesa. Qual é a visão que a medicina chinesa tem sobre a saúde do ser humano? A medicina chinesa adota uma visão do ser humano levando em conta que ele é parte da natureza, ou seja, todas as leis, todos os princípios que regem a natureza regem igualmente o ser humano e, consequentemente, a saúde do ser humano. Então, uma boa qualidade de vida, uma boa saúde tem uma relação direta com quanto o ser humano está em harmonia com a natureza. Como ele está aplicando as leis da natureza a favor da sua saúde e do seu equilíbrio. Então, o equilíbrio é uma palavra fundamental na medicina chinesa, tendo essa concepção de que o ser humano depende integralmente da natureza e dos recursos da natureza. Então, existem fatores externos e fatores internos que podem fazer com que a saúde do ser humano seja prejudicada ou potencializada. Então, existe essa concepção de que existe uma força na natureza que está presente em toda a vida. Todos os seres viventes é permeado por essa energia que, quando está em equilíbrio, afeta o funcionamento energético do ser humano, todos os seus órgãos internos, toda a dinâmica do seu organismo vai estar em equilíbrio. E igualmente as funções emocionais e mentais são afetadas por esse fluxo de energia. Então, essa energia é chamada de Qi pelos chineses. Então, o Qi, ele flui em harmonia pelo nosso corpo, ele flui pelos meridianos do nosso corpo. E esses meridianos são canais de energia, são como as nossas veias e artérias por onde correm o sangue, mas os meridianos é por onde corre a energia que vai dos nossos órgãos internos fluir e até as extremidades dos pés, das mãos, topo da cabeça, todo o corpo, e vão fluindo em harmonia, sendo que nós temos 12 meridianos principais e mais 2 meridianos extraordinários que também são bastante importantes, principalmente no trabalho da acupuntura. Então, a medicina chinesa, além da acupuntura, onde dentro da acupuntura está incluso outras técnicas como ventosa terapia, moxa bustão, gua sha, e através da acupuntura nós influenciamos o equilíbrio do nosso corpo por meio do estímulo em pontos energéticos que estão localizados nos meridianos de energia. São locais onde a energia fica mais superficial, onde é mais fácil externamente nós influenciarmos como é o fluxo de energia nesse meridiano. Então, quando existe falta de energia, a gente aplica a acupuntura de uma forma a fortalecer a energia. Quando temos energia estagnada, energia em excesso, aplicamos a acupuntura com a função de sedar, de tirar essa energia e fazer com que esse fluxo seja desimpedido. Então, a acupuntura é uma das modalidades da medicina chinesa. Outras modalidades, que nós temos 5 pilares, além da acupuntura, nós temos a massagem, o tuina, que também aplica pressão, deslizamento e outras técnicas de massagem nos pontos e meridianos de acupuntura, nos mesmos meridianos, influenciando o fluxo de energia através de todo o corpo, na musculatura, nas regiões das articulações, todo o percurso energético, influenciando toda a dinâmica do nosso corpo a partir desses meridianos e pontos específicos. Além da acupuntura e da massagem, temos o pilar da fitoterapia, que envolve o uso de ervas combinadas, que influenciam principalmente internamente o nosso corpo, influenciando energeticamente, interiormente o nosso corpo. Então, a acupuntura e a massagem, que trabalham principalmente na parte externa e ainda tem uma influência também na parte interna, mas a fitoterapia vai mais profundamente, mais diretamente influenciando os nossos órgãos internos, para fortalecer principalmente a energia dos órgãos, do baço, dos rins e assim por diante. Outro pilar que nós temos é o Qigong, que é o treinamento da energia vital por meio de exercícios. Qigong significa cultivo da energia vital. Então, a prática do Tai Chi Chuan e outros exercícios chineses
utilizam a base do Qigong para influenciar internamente o nosso corpo. O Tai Chi Chuan, por exemplo, utiliza as técnicas de Qigong para desbloquear os nossos meridianos, os nossos centros energéticos, ativar os nossos centros energéticos, principalmente o Dantian superior, médio e inferior, que são locais de maior concentração de energia. Então é importante no Qigong nós fazemos os exercícios de uma forma bem atenta, como uma meditação em movimento. Conforme nós colocamos a nossa intenção nos movimentos, ou seja, não fazer os movimentos pensando em qualquer outra coisa, quando você está totalmente presente nos exercícios, fazendo com atenção, guiando através da sua mente o fluxo da energia, uma respiração suave, tudo isso ajuda a potencializar os efeitos do Qigong nos centros energéticos, nos meridianos e assim por diante. Zonas do nosso corpo, áreas e pontos de acupuntura que são tratados através de agulhas ou de pressão na massagem são ativados através de exercícios. Por exemplo, pontos que nós temos aqui no próximo ao cotovelo, através de movimentos de Qigong, ombros, principalmente nas articulações, são influenciados pelo movimento. E o quinto pilar da medicina chinesa é a dietoterapia, ou seja, a alimentação, os nutrientes internos do nosso corpo, sendo que a respiração e a alimentação são as principais fontes de energia, ou seja, fontes de Qi para o nosso corpo. Uma pessoa que não tem uma boa alimentação e não respira adequadamente, com o tempo vai prejudicando, enfraquecendo os seus órgãos internos e, consequentemente, os seus meridianos. Então vai ser muito mais fácil ela adquirir qualquer desequilíbrio, qualquer doença, quando o corpo está enfraquecido. Nós precisamos ter a atividade física adequada e também o descanso adequado, porque a medicina chinesa trabalha principalmente com o conceito de Yin e Yang. São os dois polos ou os dois princípios da nossa energia vital. O Yin é o princípio que tende ao fechamento, à passividade, à introspecção, enquanto o Yang tende à expansão, à extroversão, à atividade, movimento, calor. E a nossa saúde depende tanto do Yin quanto do Yang. Se nós fizermos atividades em excesso, o nosso Yin vai ser consumido e dessa forma nós vamos adoecer por excesso de Yang. Mas também, se nós tivermos o excesso de Yin, muito tempo de repouso, sem atividade, nossa musculatura vai começar a ficar enfraquecida e nós vamos ter o excesso de energia Yin e deficiência da energia Yang. Então, o ideal é o balanço adequado da energia Yin e do Yang, do repouso e da atividade. Então, toda a proposta das terapias chinesas consistem em harmonia, em equilíbrio. Então, quando o nosso corpo e a nossa mente estão em equilíbrio, nós temos uma boa saúde. Quando Yin e Yang estão em pleno funcionamento dentro do nosso corpo, em plena harmonia, então o fluxo de Qi flui em harmonia e equilíbrio. E o nosso corpo fica fortalecido, o nosso organismo, nosso sistema imunológico ficam bem amparados. Dessa forma, é muito mais difícil nós adoecermos. Quando nós somos afetados pelo clima externo, que é um fator de adoecimento, nós temos 5 condições, que é o calor, a umidade, o frio, a secura e também o vento. Esses fatores externos podem nos afetar quando nós estamos enfraquecidos, podem afetar os nossos meridianos e a longo prazo afetar os nossos órgãos internos se não for tratado, principalmente no começo. Então, tratar no começo é algo fundamental dentro dessa filosofia. Como tudo da natureza vai da fase Yin para a fase Yang, ou seja, tudo começa fraco e depois fortalece, tudo começa pequeno e depois se torna grande. Então, a gente observa pequenos sinais do nosso corpo através da pulsação, manifestação na língua, a feição do paciente. Tudo isso é levado em consideração numa anamnese de acupuntura, numa avaliação, numa inspeção, para então nós verificarmos quais os sinais que o corpo está dando, porque os órgãos internos, os meridianos, se manifestam na nossa expressão, no pulso, na língua.
Então, o bom acupunturista e terapeuta oriental consegue perceber como está a relação dos nossos órgãos internos, como está a dinâmica interna, quais órgãos estão mais fortalecidos, quais estão mais enfraquecidos. Dessa forma, então, ele consegue propor um melhor tratamento. E além dos fatores externos, nós temos fatores internos, como o nosso estado emocional. Além dos 5 climas, nós temos 5 emoções, conforme já conversamos anteriormente: a raiva, a euforia, a preocupação, a tristeza e o medo, que podem afetar também negativamente os nossos órgãos internos, gerar um fluxo desequilibrado do nosso chi. É importante, então, que tanto o nosso corpo quanto a nossa mente estejam em harmonia, para que o Yin e o Yang estejam bem balanceados, para que não exista excesso nem deficiência de energia, mas sim um fluxo constante e regular. A partir do nosso próximo vídeo, nós falaremos mais especificamente de um dos pilares da medicina chinesa, que é o Qigong, os treinamentos de energia vital através dos exercícios. Então, incluindo Qigong e o Tai Chi Chuan, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse conhecimento.